segura. Não foi um expresso, não. Aleluia. Amargura das amarguras. Eu vos saúdo. Os amigos e os inimigos também, claro. Apesar que os inimigos ainda não entraram. Mas pelo menos já vão encontrar a saudação, né? Os gafanhotos. Os aliens zombie. Zombie não zombie. Estou a ler uma mensagem agora aqui no grupo dos ministros. Que os inimigos estão a apagar tudo. Estão a apagar? Vocês não apagaram. Ainda está lá. Eles não apagaram, não. Não, não aceito. Tem que manter aí. Aquilo vai vos perseguir. As sombras das vossas palavras e das ações. Como disse Judas. Não Judas, mas como disse o Enoque, o sétimo depois de Adão. Que o Senhor está a vir aí. Ele está a vir com seus milhares e milhares, milhares e milhares de anjos para vir punir os pecadores por todos os seus pecados que cometeram e também pelas suas palavras arrogantes de blasfêmias que falaram contra ele, o Senhor. Agora estão a fugir, estão a apagar. Eles agora é que estão a vos bloquear, né? Confirma aí. Quem é que já lhe bloquearam por causa do quê? Agora vocês estão a lhes perguntar, e agora? Falem mais. Estão a vos bloquear. Ontem vocês é que estavam a lhes bloquear. Agora são eles que estão a vos bloquear. Até morrer, eu a vou proclamar que um bote levarei, eu também. Beatriz Bia, quantos te bloquearam? Para além daquele bandido aí, que usou mal a boca e perdeu a sua primogênita. Se tinha uma filha com 18 ou 19 anos, já não era mais um jovem, assim jovem, adolescente. Era já um mais velho, mas como a sabedoria não está em idade, ou por causa da idade, por isso até os velhos estão a cometer loucuras. Eu já vi jovens sábios e também já vi velhos tolos. Então a idade não significa nada. Há uns que a idade é aproveitada e os fatos que viveu, os erros que cometeu, as atitudes que trouxeram fracasso ou então sumiram. Eu tinha muitos comentários deles nos vídeos que postava. E agora? Como é que eles sumiram, Kadosh? Apagaram, te bloquearam ou já não estão mais a comentar? Lopes Malungo.
A minha alma estava longe do caminho do céu. Edmilson, existem aqueles que se chamam mais velhos sem juízo, né? Quero ver se o mais velho perdeu uma filha de 18 ou 19 anos só por causa da brincadeira. Hã? Como assim um homem que já tinha um filho, uma filha de 19 anos, e ficou a falar à toa? Então o nome dele é mais velho sem juízo. Tem que se ouvir isso dos adolescentes, jovens, como aquele desnutrido que entrou aí no Zoom, um miúdo com mais ou menos 19 anos, 20, 21. Pode-se admitir que esses aqui usam a cabeça e não, aliás, o coração e não a cabeça. Esses usam as emoções e são emocionados, não têm maturidade. Mas Deus não tem o culpado por inocente. Se até os animais estão a lhes ferir por rasgarem o seu rosto, quanto mais os humanos, até crianças, a espada não está a lhes poupar. Vi uma mensagem agora aí, estão a apagar os conteúdos. O mesmo que eu ouvi na visão, pá. Maria Samba. Maria Samba Sana. Na visão viu alguém ligar para o irmão dele. Apaga o que você gravou. Estão a morrer todos que falaram mal desse homem. Ouviu? Osmane, ainda tem pastores que estão a se esforçar nas províncias a desinformar. Bia? As aventuras lhe custou muito caro, né? Colachimbie. Estão com medo. Ser humano. Ana de Jesus, sumiram. A espada vai lhes perseguir até serem exterminados. Até a quarta geração. Como não tem quarta geração para esses aventureiros aí? Mas pelo menos vai perseguir todos os que saíram das suas costelas ou então dos seus lombos. Não vai incluir o filho do irmão, nem o irmão não tem nada a ver com ele. Vai incluir mulher e filhos, marido e filhos. Se os filhos, o marido ou a mulher quiser escapar, tem que correr. Corra para a cidade do refúgio. Senão a espada vai girar a terra toda. Ó espada, ergue-te. E nós continuamos a falar. E nós continuamos a falar. Quem ainda não se calou vai se calar. Não se preocupa com ele. Muitos estão a bloquear o perfil para não vermos os pésames. Porque os que estão a morrer, tentamos entrar no perfil para averiguar se blasfemou. Vem perfil bloqueado. Ok. Ouviram? Não há culto que não será revelado. Pararam de falar e nós continuamos a publicar. Essas são sementes da corrupção. Vocês são sementes. Semente eleita. Semente da mulher. Eles são sementes do diabo. E porém inimizade entre a tua semente. Vamos lá ver essa passagem bíblica. Vamos lá ver isso. A inimizade entre as duas sementes.
Mas a vitória é nossa e do povo de Deus. Aleluia. Está aqui. Amém. Quem te mostrou que estavas nu? Perguntou Deus a Adão. Gênesis 3. Adão, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu, escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. E disse Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente, e a sua semente, entre a tua e a sua. Essa é tua serpente, sua mulher. Porém, inimizade entre tu e a mulher, entre a tua semente e a sua. Ok? O que vocês acham? Quem é a serpente e quem é a mulher? Assim como a serpente não era aquela serpente que estava no jardim, o animal. Então, também a mulher não tem nada a ver com aquela mulher que estava no jardim. Outros estão a mudar de perfil de tanta perturbação e para não serem averiguados. Ouviram? Isso não é brincadeiras, não. À noite estão com medo de irem dormir, né? Se até os papas estão com medo, bispos, reverendos, quanto mais esses gafanhotos aí, as pulgas, que foram somente usadas. Isto é simplesmente maravilhoso. A serpente não é a serpente animal. E a mulher não é a mulher homem. Não, vou repetir. E porém inimizade entre a serpente e a mulher. Eu disse que a serpente não é a cobra que estava no jardim. Ainda bem que o Kadosh acabou de tirar alguns registros. Eles estão a pagar. Foi cortado, tem que meter o registro dele. Quer dizer, a causa da sua morte. Isso é muito forte. Temos alguns. Eu lhes avisei. Eu até apelei. Estão a mudar os perfis. Voltem a falar. Temos alguns registros. Sejam bem gravados esses registros para serem notificados. Quando o inferno lhes receber, a terra tem que noticiar. Pam, 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 pam.
morreu um blasfemador de Elias. E a causa da sua morte está aqui os registros da sua blasfêmia. Hã? Eu estava a dizer que a serpente não era a serpente bicho, animal. E a mulher não era a mulher de Adão, homem. Paulo disse que o primeiro Adão foi a alma vivente, que é o homem. E o segundo Adão, que é o Senhor, que é do céu, que não da terra, espírito vivificante. Então, quer a mulher como a serpente, são espíritos. São espíritos. Ok? Quer a mulher como a serpente, são espíritos. A semente da mulher são também espíritos, homens espíritos. Jesus disse, o nascido da mulher, aliás, o nascido espírito é espírito. O espírito nasce espírito. A serpente nasce serpente, que é carne. O nascido da carne é carne. A serpente é o diabo, e o Espírito, ou então a mulher, é o Espírito Santo. Você sabe quem é que gera as pessoas para Deus, para si? É o Espírito Santo. Quando a pessoa foi gerada pelo Espírito Santo, é porque nasceu de novo. E quando a pessoa nasce de novo, é porque recebeu o Espírito de Deus. E para a pessoa receber o Espírito de Deus, é porque ele se arrependeu e creu em Jesus. Então, aquele que nasceu de Adão e da carne, quando conheceu o bem e o mal, começou a praticar os pecados. Quando se arrepender, volta a nascer de novo. Nascido do Espírito. E se torna Espírito. Não que ele não é alma vivente. Ele é uma alma vivente, mas que viverá no Espírito. Paulo disse, se vocês viverem, também andareis no Espírito. E se vocês andarem e viverem no Espírito, então vocês não vão sofrer as concupiscências da carne. E Jesus disse a Nicodemos, o nascido Espírito é Espírito, e o nascido da carne é carne. Então veja que os dois Espíritos, o Espírito Santo e o diabo não é carne, não é homem, é um anjo, e os anjos são espíritos. O Espírito Santo é espírito, é Deus. Então, o diabo gera a sua semente e o Espírito Santo também gera a sua semente. Como é que o diabo gera a sua semente? Quando Adão se desviou, foi gerado de novo por Satanás. Se tornou carne, deixou de ser espírito. Ou então, um ímpio, filho do diabo. E todos que nascem da semente de Adão, nascem já como filhos do diabo. Entenderam? Todos que nascem de Adão, nascem como filhos do diabo. A não que os que nasceram esse filho são filhos de Deus. Se os que nasceram esse bebê são filhos de Deus, então até esse bebê também é filho de Deus, porque a Bíblia diz que se nós formos luzes, também os nossos filhos serão luzes. Ok? Se nós formos luzes, cresce isso aqui de hebraico, o Espírito Santo é feminino. Isso aqui é essas profundidades de quererem saber as coisas, depois que trazem letra para as coisas espirituais. Não é porque em hebraico está a ser feminino, por isso que o Espírito Santo é mulher. Não faça isso. Não traga aqui essas coisas aí. É porque ele gera, assim como uma mulher gera um filho,
Então o Espírito Santo gera os filhos para Deus. Ok? No feminino. O Espírito Santo hebraico está no feminino. Esses são os estudos teológicos da carne. As investigações teológicas na carne. Feito isso, as duas sementes, os nascidos do diabo e os nascidos de Deus, vivem no mesmo território. Esse território chama-se terra. Ok? Então, nesse território é onde há o conflito. O conflito está nesse território. Entre as duas sementes. E porém inimizade entre a tua, ó Satanás, e a sua, ó Deus. Deus falando com Deus. Como disse Davi, o Senhor disse ao meu Senhor. Ok? Deus falando com Deus. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Deus falando com Deus. Este é meu filho amado, em quem me tem comprazido. A ele ouvi. Aleluia. Ó Deus, o teu Deus te ungiu. Deus ungido por Deus. Com óleo, com azeite fresco, santo, com som. Então, olham para o próprio Deus. O próprio Deus se gerou a si mesmo e se tornou o primeiro filho de Deus, que é Jesus. Deus gerado por Deus. Como está escrito. E o Espírito de Deus cobriu a Maria com a sua sombra e ela se achou concebida pelo poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo gerou o Espírito Santo com seu poder no ventre de uma mulher. E este filho foi chamado o Filho de Deus, o primeiro Filho de Deus, que foi gerado por Deus. Depois da ruína, da queda do homem. E Jesus, que se fez cá, homem, e também Deus, continuava a ser Deus, como está escrito, mesmo sendo achado na forma de Deus, não ousou usurpar-se a si mesmo, querendo ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Não deixou de ser Deus quando ele se encarnou. Continuava a ser Deus, mas não usurpou ser igual a Deus. Se humilhou e obedeceu todos os dias da sua vida. Então, vocês estão a entender? E desde o dia que Jesus foi gerado, Deus foi gerado no ventre de uma mulher e deu a luz ao Filho de Deus, e o primeiro. Então, o que seguiram depois são milhões e milhões e bilhões de filhos de Deus. E o mesmo Espírito que gerou Jesus no ventre da mulher continua a gerar. A única diferença é que ele não vos gera no ventre das mulheres. Ele vos gera no ventre de si mesmo. O Espírito Santo gera os filhos no seu próprio ventre.
Só Maria é que foi, Jesus é que foi gerado no ventre de uma mulher. Por isso essa mulher não é Maria e nem tampouco Eva. Aí depois vem essas investigações aí diabólicas na carne. Vão dizer que a Maria é a própria Eva que voltou a encarnar. Alguém já ouviu isso? Que a Maria é a reencarnação da Eva. Eu acho que existe. Porque eles querem estudar a Bíblia. Querem estudar as profundezas de Deus com a mente da carne. E começam a tirar ilações erradas para a condenação deles. E vão acrescentando, ou então vão reduzindo na palavra de Deus. Infelizmente, para a ruína deles. Por isso, naquele dia, foi dito que a semente da mulher seria inimiga da semente da serpente. E nós vimos, nessa mesma promessa, diz que a semente da mulher poderia ferir a cabeça da serpente. E nós vimos que esta mulher, o primeiro filho que ele gerou é Jesus. E esse Jesus é que feriu a cabeça da serpente. E nós sabemos que a serpente não é um animal, é o diabo. Então Jesus enfrentou a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, no inferno, quando ele tomou as chaves da morte e do inferno. Ele feriu a cabeça, o calcanhar. Mas antes ele, aliás, sim, calcanhar não, o crânio. Mas a serpente feriu o calcanhar do filho, ou então da semente da mulher. E nós vimos que Jesus foi pregado nas mãos, que são os calcanhares. Foi ferido. Mas Jesus feriu o crânio, que é a cabeça, da serpente. Não destruiu a serpente, só lhe feriu. Ele tirou a autoridade sobre a morte e sobre o inferno, para que aquele que lhe gerou pudesse gerar outros seus irmãos, e ele não se envergonha de lhe chamar de seus irmãos. E eu vou te louvar no meio da congregação, no meio dos meus irmãos, eu vou entoar cânticos a ti, ó Deus. Esse é Jesus que não se envergonha de chamar os filhos de Deus de seus irmãos. Ok? Por isso ele é chamado o filho primogênito do Pai. Hoje não é o único. Ontem foi o único. Agora são milhões de milhões. Aleluia. Até Adão e Eva e outros patriarcas agora se tornaram filhos de Deus. Antes não eram. Hã? Por isso foram tirados das cadeias. Porquanto o Filho de Deus não pode ficar na cadeia. Agora você vê. O mesmo Espírito que gerou Jesus é o mesmo Espírito agora que gera os filhos. Através do novo nascimento. Mas as duas sementes estão em guerra. O próprio Deus é que falou: eu vou colocar inimizade entre as vossas duas, entre vocês dois e entre as vossas duas sementes. O que vocês acham? A mulher e a serpente serem inimigas. Acha que Satanás afronta o Espírito Santo? Não. Não é possível. Satanás não pode afrontar Deus na forma de Deus. Mas Deus na forma da carne, do homem, Satanás lhe afronta. Então, esta mulher que é o Espírito Santo, a inimizade poderia entrar em ação, que é a guerra, quando o Espírito Santo tomasse corpo. Porque o diabo não pode, nem sequer, enfrentar Deus no Espírito. Não pode, não existe isso. Ele sabe. Porque Deus é um fogo consumidor. E você vai perguntar, por que houve rebelião? Sim, quem te disse que rebelião ele foi enfrentar? Essas são as teorias que vos ensinaram. Que Satanás marchou para o trono de Deus
Vos ensinaram isso, né? Que o Lúcifer e os seus anjos marcharam para o trono de Deus para destituir Deus. Isso nunca existiu. Aquilo somente terminou em pensamentos e pensamentos exteriorizados no sentido da tentação. Ok? O pai da rebelião colocou isso no seu coração, eu disse exteriorizou e foi falando do seu projeto a outros seres. E aqueles que aceitaram seu plano foram marcados, bem registrados. Antes que implementassem o seu plano. E não pense que o plano deles era destituir Deus. Vais encontrar que o plano deles era irem formar o reino deles. Lá nas partes do norte. Não é assim. Eles não falaram, o profeta, um Espírito Santo que usa o profeta, não falou que ele iria colocar o seu trono acima de Deus. Não. Acima das estrelas do céu. As estrelas são anjos, seres angelicais, são as que se chamam estrelas do céu. Então ele estava a dizer que ele colocaria o seu trono acima de todos os anjos. Não é acima de Deus. A única coisa que ele falou é: serei semelhante ao Todo-Poderoso. Nunca ele disse serei superior ao Todo-Poderoso. Estão a compreender? Ok? E isso deu lugar, ou então, deu lugar à expulsão. Eles foram expulsos sem guerra. Eles falaram que houve guerra no céu para expulsar Lúcifer. Mentira. Nunca houve guerra no céu. Essa guerra que vocês andam a ler aí no livro de Apocalipse, essa é a guerra que vai dar lugar à grande tribulação. Isso não aconteceu ainda. E por que eles caem do céu? Sim, Paulo vos especificou que existem espíritos nas regiões celestiais. Assim como existem as regiões nas profundidades, que se chama a região da sombra da morte, também existem as regiões celestiais. Não é região, regiões. Se lá embaixo só existe uma região, lá existem regiões. E são 3. E essas regiões não é a Nova Jerusalém. Que o anátema não pode entrar. É aqui na nossa atmosfera. Não é no paraíso onde Paulo foi. Onde João entrou. Não. É aqui na nossa atmosfera aonde eles, os anjos caídos, teriam sido enviados. Porque não existia terra, só existia céus. Ok? E esse céus é que se chama esse vazio aí, esse espaço vazio. E que estavam cobertos de águas. E o Espírito de Deus vagueava ou se movia em cima das águas. E Deus na criação separou as águas de cima e de baixo. E esse espaço vazio que se chamou-se de céus. Mas antes da criação, Lúcifer já estava aí. Eles foram lá sentados. Foram expulsos dos céus de Deus e foram colocados no espaço. Por isso, quando os demônios são expulsos, andam nos ares. O habitat deles é nos ares. E não estou a falar aqui dos demônios. Só dei um exemplo. Que Satanás não é um demônio, não. Agora, ele é o príncipe dos demônios, claro. Satanás é um anjo. O anjo caído. Agora, vocês vos ensinaram que houve guerra no céu. Quem poderá fazer guerra aí onde está sentado o Todo-Poderoso? Quem? Rebelião houve. Para quererem abandonar o reino de Deus e irem formar o reino deles. E foram expulsos.
e foram colocados nas regiões celestiais e se assentaram lá. E Deus ultrapassou eles e veio aqui embaixo criar a terra e formar o homem. E para lhes humilhar, entrega o domínio ao homem, a um animal. Domina sobre tudo, até eles. Porque esses céus pertencem à terra, na atmosfera da terra. Ou então, tem um nome que a ciência chama isso aí. Sei lá como é que se chama. Ouviu? Por isso Satanás era dominado por Adão. Porque Adão lhe foi dado para dominar o que estava no céu. Não o céu de Deus, não. Que estava no ar, que estava na terra e na profundidade. Nos mares, tudo. Por isso Satanás, quando ele veio, não veio impor, porque não tinha as cartas. Não veio impor a sua vontade. Se impõe a tua vontade aos escravos. Adão não era escravo. Adão era senhor de Satanás. Ok? E a única coisa que ele fez é tentar o seu senhor. E porque o seu senhor caiu em tentação, então sujeitou o seu senhor. O criador de Adão entregou o ex-senhor ao escravo. Agora, por quanto você lhe obedeceu, agora você vai haver inversão de marcha. Ele agora vai te dominar, de perder o domínio. Não somente dele, de todas as coisas. Até dos mares, dos rios, dos animais, tudo. Estão a entender? Hã? Que você vem pregar e houve guerra nos céus. Essa guerra ainda nem aconteceu, que vocês andam a falar. Eu vim envergonhar os teólogos, né? Por isso eles não me gostam. Quem é que vai mais comprar os livros deles sabendo dessas besteiras aí? Por isso os reverendos pecadores de Angola não me gostam, porque eu estou a despertar o povo, que eles não têm nada. Eu também não quero saber se eles não me gostam ou não. Eu também gosto que eles não me gostem. Porque se eles são da semente da serpente, não podem me gostar. O mundo gosta ao mundo igual. Não é isso que Jesus falou. O mundo ama o mundo. Mas aquele que não é do mundo é odiado no mundo. E eu tenho que aplaudir por me odiarem. Bote! Continuam a me odiar. Agora, vocês estão a entender? Vocês que creram que Elias já está na terra e Elias é Deus, sereis odiados por estes que estão a dizer que é mentira, que são nascidos da carne. Ainda que você não nasce do Espírito, mas o facto de você já acreditar em Elias e aprender com ele, já serás odiado, porque sabe que você já tens a proteção de Deus, como os discípulos mesmo antes de nascerem de novo já eram guardados, até o tempo que nasceram de novo. Por isso vocês estão a ver o mundo agitado. A primeira coisa que eles fizeram quando eles atacaram vocês, eles começaram a vos perseguir pessoa a pessoa. Vocês não entenderam por quê? Eles são da semente do maligno, da serpente. Eles vos odeiam. Eles não vos amam. A primeira coisa que eles fizeram é vos perseguir. Nos vossos perfis, nas vossas páginas, nas famílias, no serviço, todos vocês foram, principalmente os angolanos, foram averiguados, conotados, anotados, visitados, tentados, ameaçados. Todo tipo de palavras vocês ouviram. Vieram até com subtilezas, com palavras bonitas. Os pecadores, muitos de vocês vos falavam que vocês estavam aí para o inferno.
aqueles que não conhecem nada a respeito de Deus, estavam a dizer que vocês são idólatras. Eles não sabem nada. Eles têm venda nos seus olhos. Eles são como os israelitas, que ainda continuam o véu nos seus corações. Mas quando se converterem, essa venda, essa cegueira, esse véu nos seus corações vai ser removido. Mas enquanto continuarem a sustentar uma conversão onde não existe conversão, eles têm véu no coração. Quer dizer que o caminho do santuário para eles ainda está encoberto. E a porta dos céus para eles é um fiasco. Por isso Satanás lhes abriu falsos santuários com caminhos largos e portas espaçosas, onde estão entrando, caminhando para o céu. Quando assustarem, a porta do céu para eles não é em cima, é embaixo. E lá vão perguntar, como assim eu estou aqui embaixo se eu estava indo para o céu? E o Lúcifer responderá, quem que te disse que você estava no caminho do céu? O Emmanuel não vos ensinou que o caminho largo é para a morte? Você não deu conta que o pecado faz parte desse caminho? Eu que levantei aqueles teólogos e mestres para vos ensinarem que o pecado não é pecado, que o pecado não mata, que é normal, Deus ia morrer. Agora que você morreu, a venda saiu dos olhos, estás a entender e compreender o que você não compreendia. Só que já não há mais solução. Já morres. A própria palavra diz que só uma vez. Agora você vai esperar já o julgamento, aqui no inferno. Ouviram? Por isso, a alegria dos ímpios é curta. Tudo do ímpio é curto. Eles não estavam felizes, o mundo todo estava a celebrar. Principalmente os que vivem no Ocidente, a celebrarem, a mandarem os vídeos todos os dias, até para já não iam trabalhar, a esperar quem mais vai gravar um. Não tem um que está a bater, não tem um que falou isso. Ninguém falou que eu sou pecador, ninguém. Ninguém falou ele é gatuno, mata, é bruxo, é violador das mulheres. Ninguém. Todos eles estavam a falar somente coisas acerca da lei. Algumas coisas, como disse o rei. Algumas coisas da lei entre eles. Não houve nada que é digno para escandalizar. E se eu falei a verdade? Querem saber que eu falei a verdade? Porque eu estou a continuar a falar e vocês estão a fugir. Se vocês falassem a verdade, eu é que poderia me esconder e vocês continuariam a falar. E vocês iam dizer, viu? A mentira tem pernas curtas. O fogo do inferno é como fogo de palha, que acende e apaga. A glória desse mundo é transitória, é temporária. O homem que era exaltado no mundo, o homem famoso no mundo, agora tornou infame, está a se esconder. Ouviu? Porque é mentira. Mas como é verdade, vocês não conseguiram apagar o fogo da verdade. Todo o oceano, os 5 oceanos podem bater sobre essa candeia, não apaga. Os 8 bilhões podem vir com martelos para derribar esse fundamento, não vão conseguir. 8 bilhões venham, arremessem pedras contra essa fortaleza, não cai. Vocês perderam a guerra. Só que as consequências vão vos seguir. E eu continuo de pé e a repetir o que vos escandalizou. Então, se o mundo é vosso, por que vocês não façam alguma coisa para me pararem? Nem na cadeia vocês conseguem me meter. Porque não receberam ordem para me meter na cadeia. Me matar já nem vale a pena falarmos. E se vocês estavam a celebrar, a igreja dele vai fechar, vai fechar, vai fechar. Vocês me compararam com Ben Samuel e não sei com quem, com o pai deles que está no inferno. Vocês se esqueceram que quer um como o outro são vossos irmãos.
A única diferença que existe entre vocês é de doutrinas. São vossos irmãos, semente do maligno. Agora vocês afrontaram a verdade. Por isso vocês perderam a guerra. Só que as dores vão vos seguir. Porque assim está escrito. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem blasfemar contra o Filho de Deus, se ele se arrepender, vai ser perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é terrível. O Espírito Santo é fogo. É o juízo. Ok? Elias é o juízo de Deus. Se eu não sou Elias, por que eu estou a continuar a falar? Se Elias não é Deus, por que eu estou a continuar a falar? Pergunta aos políticos que sofreram retaliações nas redes sociais se eles têm o mesmo ânimo que eles tinham antes. Se eles podem aparecer na rua para andar abertamente. Até tem medo das câmaras. Por quê? Porque o que eles falaram deles é verdade. Pergunta aos famosos que a terra toda, o mundo todo vai em cima dele para ver se ele vai ser o mesmo. Terá medo até da sua sombra. Vai no inferno e pergunta ao Savimbi se ele tinha liberdade de andar sem um exército em Luanda. Não tinha, porque ele sabia que o regime que governava tinha incitado o povo contra ele, que a Angola lhe odiava. Ele não poderia passar no Rock para fazer compras. Não, mesmo tendo exército. Mas eu, se não tivesse na cadeia onde o Senhor me meteu, eu poderia ir no Rock, no 30. Ia mandar minha mãe no 30. Você viu? Vocês incitaram ao povo que eu sou cozido assado. Andaria no 30, acompanhar a minha mulher para fazer as compras. Eu iria... Veja só, por exemplo, quando vocês começaram a me odiar desde o monte, porque eu falava a verdade. Quando desci no monte, eu ia no Galumbo. Sentava mesmo naqueles restaurantes aí para acompanhar a minha mulher a comer. Eu vi aqueles agentes secretos, aqueles pecadores que saíam em Luanda, que para isso se prostituir, iam almoçar, ou almoçar, a me odiarem nas mesas, a comerem, a me olharem assim. Eu falava na Sonia, estás a ver aquele homem? Tu a ver? Ele falou, ele é miúdo, vamos fazer o quê? Vamos ter que me suportar. Mas por que eu, sem exército, vocês me odiaram, incitaram os 4 cantos desse país, não temi? Porque eu sei em quem tenho crido. Não temi, não fugi, não me escondi, não mudei o endereço. Continuo a fazer a mesma rotina. Aleluia! Glória! Sabe por quê? Porque eu estou a falar a verdade. Vocês falaram a mentira. Os poderosos da terra apanham depressão psicologicamente. Ouviu outro disse, não estou bem psicologicamente. Eu estou bem psicologicamente. Angola toda me conheceu. Mas quem é que fez isso? É o meu inimigo. Vocês somente foram instrumentos. Vocês, os filhos deles, ele vos usou para vocês blasfemarem. Só que ele vos sacrificou. Sacrificou vocês. Porque ele bem sabe. Por que só fez isso agora? Porque ele sabia que não convinha. Não convinha. Quando Satanás, eles usam as pessoas para esse tipo de guerra, aquelas pessoas que ele usou, lhes entregou, significa, vão lá morrer. Vão lá, Deus vai vos matar. Por isso você vê que ele escolheu pessoas. Vocês que ele escolheu, vocês são os rejeitados dele. Aquelas pessoas que ele quer usar ainda, lhes deixou para a terceira guerra. Eles também vão ser usados. Usou o primeiro grupo, descartou eles. Usou, todos eles andam aí. Uns já estão morrendo, outros estão deprimidos, outros perderam tudo. Perderam tudo. Agora veio usar o segundo grupo. Descartou vocês. E vos entregou a bicharada.
te lançou na fornalha. E ele está a vos rir agora. Está a dizer, viu? Vocês andam a pensar que eu vos amo. Eu vou acabar com vocês. Os entreguei para Elias vos punir. E quando eu te agarro, não há Satanás nem principado que vai te ajudar. Mas você quem? Eu, Elias. Se eu te aparecer, você que está a mandar a boca aí no TikTok, faz a pá de disenteria, não vais conseguir ficar de pé. Só vou te perguntar, fala mais. E no dia seguinte, nunca mais vais abrir a boca. Ai, por que eu estou falando uma parcete? Porque eu quero que você fale. Porque faz parte também da caminhada. Você tem que falar. Vocês têm que falar. Eu não sei viver em paz. Eu não sei viver em tranquilidade e calminha. Eu só sei viver nas turbulências. Benedite Catende. Comment ça va? Fille de soleil. Fille de soleil. Gaspar, tá certo, né? Fille de soleil. Olha, a Benedita já vai tomar como o nome dele, a filha do sol. Fille de soleil. Ouviram? Então, por isso vocês estão a sofrer no mundo. As humilhações, perseguições, injúrias. Tudo isso já foi dito no princípio deste livro. E porém inimizade entre as duas sementes. Vós sois a semente do Espírito Santo e eles são a semente de Satanás. E a guerra é real. O conflito, a inimizade é real. Mas vocês foram orientados a coabitar com eles com prudência e simplicidade, como as serpentes e como as pombas. Eis que vos envio no meio dos lobos, são eles. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E eles vão dizer, nós os odiamos, mas eles nos amam. Sim, porque as regras no reino dos céus são essas. Amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Orem pelos que vos perseguem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Sede, dá-lhe de beber. Mas eles não. Eles querem vos expulsar do trabalho, querem vos expulsar da família, querem vos expulsar das aldeias, da rua, tudo isso. Mas também isso só vai acontecer se aquele que te vocacionou permitir. Porque ele disse, vossos cabelos todos estão contados, nenhum só vai cair em terra sem a permissão dele. Até os 5 passarinhos têm um preço. Valeis mais do que os 5 passarinhos. Ok? Então, tudo que acontecer, dá glória a Deus. Não são eles. É aquele, aleluia, que está a te preparar para entrar no céu, que está a permitir que lhes dê o poder para fazer isso. Porque se não lhes dá poder, não podem tentar. E quem tentar vai perecer. Aleluia. Angola, a terra das peregrinações de Elias. Quem tem as cartas ditas regras, vocês não têm as cartas. Eu tenho as 2 chaves, você não tem nenhuma. Vocês têm medo de morrer? Eu não, porque eu venci a morte. Vocês têm medo de ir no inferno? Eu não, porque eu venci o inferno. Eu tenho as cartas. Vocês não têm. Vocês querem ditar as regras? Aquele que é dono das regras? Então vamos no terreno agora. Uns até perguntaram, o que é que ele fala? É no ringue. O ringue é esse. Eu vos levei no ringue.
Vocês andam a procurar o ringue. Vocês entraram no ringue. Aleluia. Vocês entraram no ringue. A surra que vocês levaram há 4 anos é inferior do que vocês vão levar agora. Digo amém. José Youssef, natural do Rio Grande do Sul. Tissola Feliciano. Letícia de Assunção. Marta Raquel. Cátila Manassa. Sara Ginga. Cleide Brito. Guiomar Costa. Peter Lucas. Beatriz Bia. Porcelana. Rosman dos Santos. Graças a Deus. Mais tarde voltarei aqui, como sempre, claro, às 21 horas. Mas por enquanto eu passo para a segunda fase da minha live, que é ministrando as curas. É isso também que sabemos fazer. Não somente pregar e também curar os doentes. É uma comissão. Porque eu falei que Elias é Deus, vos escandalizaste? E se for verdade? Tens a noção do perigo que você corre? Você vai estragar só a tua vida. Eu já vos aconselhei, ó terra. Quando você não tens a certeza, não fala. Quando você não falar, você é inocente. Não falas nem bem nem mal. Agora, não tens conhecimento. E o conhecimento que você tem, quem te ensinou com ele é um pecador. E vais vir aí, e se for verdade? Mas o silêncio é coisa boa. Quer mentira como verdade, você está em silêncio, está imune, livre. Porque se você fala a verdade que é mentira, estás perdido. Mas ficar em silêncio, não dar o teu ponto de vista, é sabedoria. Porque se for verdade, és capaz de falar baboseiras. Se esqueceram que a história se repetiu? A história se repetiu. A única diferença é que aqueles foram visitados mais tarde. Uns deles envelheceram depois que blasfemaram. Agora não. Quem blasfemou não vai envelhecer. Não vai. Não vai. Você que está doente, abra a boca e eu vou assoprar e as dores vão desaparecer do teu corpo. Você que está a interceder por alguém que está doente, também abra a boca. Eu vou assoprar o primeiro sopro para os que estão aqui, o segundo sopro para os que estão a ser intercedidos e o terceiro sopro para a resposta das orações em outras áreas da vida. Sim, não sei se você entendeu. Para além da cura, estás a fazer um pedido. É isso que eu vou fazer agora. Logo que eu entrei, as pessoas começaram já a mandar mensagens. Achas que eu vou ler as mensagens e deixar de pregar? As pessoas, quando vocês convidam as pessoas novas para virem para a live, tem que lhe instruir.
Tem que dizer, olha, quando você entrar, primeiro o apóstolo vai saudar, depois vai começar a exortar, depois é que ele vai ministrar as curas. Agora você que não instrui, e ele já começa a me bombardear, e ele vai ver, não, estão a me desprezar, e sai da live. Eu vou soprar e você vai receber cura, ok? Para que fique sabido que eu sou o Elias da Bíblia, então todos que estão agora com a boca aberta, quero doentes como os intercessores. Para os enfermos. Enfermos intercedidos. Bênçãos sem medidas. Aleluia. Glory to God. Ok? Já recebeste a cura? Faz teste. E você vai ver que as dores já sumiram. Amém? Depois que eu assoprei, não há doença que fica aí. Não há hemorragia, febre, paludismo. Reçois la guérison. Receive healing. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Receive healing. Receba a cura. Em nome de Jesus. Au nom de Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Au nom de Jesus. Em nome de Jesus. Faz teste agora. Você que intercedeu por alguém que não está aí, pode acreditar que a cura chegou até ele. Até essa pessoa. Não importa a distância. A palavra de Deus é mais veloz do que a própria velocidade em si. Não tem distância, aleluia, para impedir a palavra de Deus agir. Você que estava a sentir mal, você que estava na cama, você que não conseguia andar, como não me amariam? Uma vez estava saindo do trabalho, cruzei-me com um casal de idosos. O Senhor olhou para mim e disse, esse homem é teu amigo. Eu estava com mata-bruxo. Ele fez uma pergunta ou uma afirmação, Ana Manuel? Aleluia. Os feiticeiros a reconhecerem o homem na terra. Enquanto os idiotas atirarem pedras ao homem. Mas isso que estamos a ver na terra, o que? É o poder que vocês estudaram e não tiveram. Vocês ouviram falar desse poder, yeah? Como? Ele confirmou o idoso francês. Tutondele, exame. Eu vou voltar no santuário, no monte da oração. Eu vou voltar no altar. O altar que está... Tá bom. Eu estou a terminar a minha live. E vocês fiquem na paz. Mas logo voltarei aqui. O mais importante, eu saio da live, como sempre, com a cabeça erguida, com dever cumprido, feliz de ver pessoas que entraram tristes a gemerem, estão a sair da live também a rirem, como eu. Essa é a minha alegria.